dar início a uma série de mensagens chamada Divina Opinião, o que Cristo pensa e diz sobre a igreja. E nessa série nós vamos ler e estudar nos domingos à noite as 7 cartas que foram endereçadas às igrejas no Apocalipse. Então eu convido você a abrir sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura e a exposição dos textos, versículos. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Deixe sua Bíblia aberta, a gente vai estar estudando esses versículos nessa noite, mas que a gente possa deixar o Espírito Santo falar com a gente, falar no nosso coração, sobre essa igreja aqui. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, mas que põem à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa em seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós estamos hoje, Pai, diante da Tua palavra. Essa palavra, Deus, que é viva e eficaz. Essa palavra que é séria. Essa palavra que é santa. Essa palavra, Deus, que é revelada a nós, para colocar em ordem o nosso coração, para entender, Senhor, quem o Senhor é e o que o Senhor espera de nós como os Teus filhos. Deus, eu te peço por essa mensagem nessa noite, que seja diferente a maneira como a gente vai sair daqui, talvez constrangido por ela, talvez confrontado por ela, talvez consolado por ela, mas que a gente saia diferente de como a gente entrou. Derrama temor no nosso coração. Na Igreja Batista Recomeçar, que haja temor ao Senhor. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Éfeso é uma igreja sem amor. Éfeso é uma igreja sem amor. Nós vivemos tempos onde a verdade sobre algo se valida por inúmeras vezes por opiniões. Nós temos opiniões sobre a vida, nós temos opiniões sobre a política, nós temos opiniões sobre esporte, nós temos opiniões sobre religião, nós temos opinião sobre como nós devemos criar os nossos filhos, nós damos opinião sobre como outros pais precisam criar os seus filhos. Tudo gira em torno da opinião. Nós temos uma opinião sobre a família, nós temos uma opinião sobre Deus, nós temos opinião sobre todas as coisas. Nós preferimos uma coisa assim, outras pessoas preferem de outro jeito, e quando a gente fala, a gente sempre usa isso, né? Mas é a minha opinião. É a minha opinião que está em jogo. Mas aqui nessa série, ela apontará para o que Cristo pensa e o que Cristo diz sobre a igreja. O que Cristo pensa e o que Cristo diz sobre nós como filhos deles, sobre nós como igreja dele, santa, separada, e devemos ser um luzeiro para esse mundo. Divina Opinião é uma série sobre Jesus e sobre o que Jesus pensa e diz. E isso é mais do que relevante, isso é essencial, é primordial e é necessário. Em tempos de opiniões sobre opiniões, nós precisamos discernir a verdade de Deus. Então Cristo, ele tem direito de pensar e tem direito de dizer o que ele quiser pela igreja. Em primeiro lugar, porque a igreja é dele. A igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus.
Então ele pode dizer o que ele quiser dizer sobre a igreja e pensar sobre o que ele quiser pensar da igreja, porque ele é o dono da igreja. Amém? Amém. Segundo, ele é a cabeça e a fonte de vida da igreja. É ele que conhece a igreja de forma íntima. Nós podemos enganar pessoas, a gente pode viver uma vida de fingimento, mas Deus conhece o nosso coração intimamente. Ele conhece as igrejas intimamente, porque é dele as igrejas. E terceiro, ele caminha entre os candelabros, vigiando e supervisionando as igrejas. Ele é o pastor do seu povo, o supremo pastor. A gente vê escândalos em igrejas, a gente vê absurdos nos púlpitos, e a gente se estremece porque a gente sabe que nós devemos levar a palavra de Deus a sério, mas o Senhor conhece. E aí nossa esperança está nisso. Ele conhece a igreja dele, ele conhece. Ele sabe intimamente como está o coração de cada um de vocês, o meu coração nessa noite. Ele conhece. Ele é o dono da igreja, ele é a fonte da vida da igreja e ele conhece os seus. Há muitos males que atacam a igreja. Nós podemos falar sobre esfriamento dos membros, nós podemos falar sobre perseguição, nós podemos falar sobre as heresias, sobre a imoralidade, sobre a presunção, e por uma coisa que é perceptível nas igrejas hoje: apatia. Membros apáticos. Membros que não estão conectados com Jesus. E por vezes o nosso coração está assim. Talvez você já passou por isso, ou está passando por uma apatia na fé, uma apatia na sua caminhada com Deus. E são coisas que atacam a igreja, que fazem a igreja muitas vezes parar. Mas Cristo se apresenta para cada igreja com um remédio para o seu mal. Então nós vamos estar estudando essas 7 cartas. O meu desafio para você é que você continue lendo essas cartas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre Éfeso. E na sequência, semana que vem, você já vai estudando, já vai lendo em casa. Isso vai te ajudar a perceber coisas muito importantes daquilo que Jesus quer falar. Primeira coisa então que nós precisamos saber sobre essa igreja é como era Éfeso na época em que João escreve essa mensagem endereçada à igreja. Éfeso era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Era o centro do culto da deusa Diana, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade mística, era cheia de superstição e também um dos centros do culto ao imperador. Não apenas imperava nessa cidade um misticismo cheio de idolatria, mas também existia uma perseguição implacável com os cristãos. Então era um lugar difícil de você dizer que você era crente, porque beirava o misticismo, beirava a perseguição, e era uma cidade que ela prevalecia a imoralidade. Era uma cidade muito difícil de pregar o evangelho e de viver o evangelho na forma mais prática. Talvez essa imagem não vai ser bonita, mas é o que Éfeso é hoje. Então se você quiser conhecer Éfeso, né, a Turquia hoje, mas Éfeso está aí. E aí você lê o versículo 7, o que Jesus diz, né? Se você não se arrepender, eu vou vir e tirar o candelabro do seu lugar. Está aí. Éfeso é isso hoje. Uma cidade de escombros, onde um dia teve uma igreja, onde um dia essa igreja experimentou um avivamento. Hoje é isso. Hoje é isso. O apóstolo Paulo visita essa cidade de Éfeso no final da sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52 depois de Cristo. E na sua terceira viagem, passou lá 3 anos. E lá houve um sinal de avivamento. As pessoas, ao ouvirem o evangelho em Éfeso, vinham denunciando publicamente as suas obras. As pessoas que se convertiam rompiam totalmente com o ocultismo, queimando seus livros mágicos. E o evangelho espalhou-se dali por toda a Ásia Menor. Olha esse texto de Atos, que relata o que aconteceu lá. Atos 19 diz assim: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era, o que diz aí? Engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas obras más. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniam seus livros e queimavam publicamente. E calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas, o que era muito dinheiro na época.
Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Então, além de Éfeso ser uma cidade importante, Éfeso então experimenta um avivamento. E Éfeso agora ali, por meio da pregação do Evangelho, estava rompendo com tantas coisas, que a gente depois Paulo escreve uma carta para essa igreja, a carta de Efésios. E lá nessa carta a gente aprende que nós somos salvos pelo quê? Pela graça. Fala sobre Jesus sendo nosso Salvador e nosso Senhor. Fala sobre as pessoas deixarem a sua vida antiga e experimentarem uma vida nova. Paulo fala que nós não devemos entristecer o Espírito, mas encher-se dele. É uma igreja que estava vivendo, irmãos. A gente pede tanto por avivamento nas igrejas, eles estavam vivendo. Mas como é que eles terminaram a vida deles? E é isso que acontece hoje. As pessoas trocam a verdade por sentimentos. As pessoas trocam a verdade por um arrepio no culto. Mas a vida delas, o coração delas é esse escombro. É assim que está. Um dia elas ouviram falar. Um dia elas subiram aqui. Um dia elas fizeram alguma coisa para Deus. Mas o coração que Jesus conhece às vezes está assim. E nós precisamos olhar para isso. Então a igreja de Éfeso era uma igreja ativa, agora em Apocalipse, e ocupava-se em servir a Deus e aos seres humanos. John Stott diz que a igreja de Éfeso era uma verdadeira colmeia dos membros dedicados. O seu trabalho era notório. Cada membro fazia algo para Cristo. Eu acho que é o sonho de todo pastor, toda igreja servir em alguma área, fazer algo. É o sonho. E essa igreja de Éfeso fazia isso. Eles serviam, eles trabalhavam, eles se dedicavam à obra do Senhor. Por favor, levante a mão quem serve em algum ministério aqui na igreja, por favor, por gentileza. Bem alto. Ok. Rafa, eu ia perguntar se tu... Falei, tu não vai levantar a mão? Amém. Amém. Pois é, uma segunda pergunta para vocês. Então a igreja de Éfeso era assim. Então para você, o que você tem feito na igreja de Jesus? Jesus pode dizer o mesmo a nosso respeito. Nós temos sido uma igreja operosa. Nós temos sido uma igreja que é um ramo frutífero na videira verdadeira. Você tem sido um membro dinâmico no corpo. Uma outra coisa que nós aprendemos dessa igreja é aquilo que Jesus vai elogiar elas. Conheço as suas obras, Jesus fala, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Jesus está elogiando essa igreja. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Mas há uma coisa ao seu favor, lá no versículo 6, vocês odeiam a prática dos nicolaítas, como eu também os odeio. Então essa igreja, ela era fiel na doutrina. Essa é a primeira característica. Mesmo cercada por uma perseguição, mesmo atacada por constantes heresias, essa igreja permaneceu firme na palavra, contra todas as ondas e novidades que surgiram. Jesus já alertava sobre esse perigo de lobos vestidos como peles de ovelhas. Paulo já havia avisado aos presbíteros dessa igreja sobre lobos que penetrariam no meio do rebanho e sobre aqueles que se levantariam entre eles, falando coisas pervertidas para arrastar atrás dos discípulos. Os nicolaítas aqui eram pessoas que se levantavam na igreja e pregavam uma nova versão de cristianismo. E o que eles pregavam? Você não precisa romper com a sua vida de pecado, você pode viver sua vida de maneira que você quiser, pode viver o cristianismo assim. Esses eram os nicolaítas. Eles pregavam uma vida sem exigências, uma vida liberal, sem proibições. Eles queriam o melhor da igreja, mas o melhor do mundo ao mesmo tempo. Esses eram os nicolaítas. E aí a expressão para eles eram destruidores do povo. Isso que significava nicolaítas. A igreja hoje, evangélica brasileira, ela precisa dessa mensagem. As pessoas hoje buscam experiência e não a verdade. Elas não querem pensar mais, elas querem sentir. Elas não querem doutrina, elas querem novidades, elas querem revelações, os sonhos, as visões. Elas não querem estudar a palavra, elas querem escutar testemunhos eletrizantes. Elas não querem o evangelho da cruz, elas buscam o evangelho dos milagres.
elas não querem Deus, elas querem as bênçãos de Deus. É isso que nós vemos hoje. O pastor começa a apertar um pouquinho, começa a ensinar um pouco mais a palavra. Ah, você acha uma igreja rapidinho que não tenha isso. Você procura e você acha. Porque nós não queremos isso. Nós queremos Jesus, mas lá no fim. Uma outra lição dessa igreja que Jesus elogia, que ela era uma igreja perseverante nas tribulações. Ser crente em Éfeso não era popular. A igreja lá estava lutando contra coisas grandes, mas ela era perseverante nas tribulações. Você que tem uma vida com Deus, você sabe que em algum momento da sua história, talvez hoje, você já passou por algum momento de tribulação. Algum momento em que a sua fé foi testada, foi provada. E é ali que toda a sua maturidade cristã é revelada. Se você tem ou se você não tem. E essa igreja, perante essas perseguições, ela estava firme nisso. Então Jesus, ele começa elogiando essa igreja. Mas agora ele vai repreender essa igreja. Vamos ler junto? Versículo 4. 1, 2, 3 e contra você. Aos que levantaram a mão, dizendo que servem na igreja. Vocês amam o Senhor? Ou vocês amam o que vocês fazem? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque às vezes a gente faz as coisas na igreja, mas a gente não ama o Senhor. A gente faz porque alguém pediu. Então, agora vem a repreensão de Jesus. O amor, então, é a marca do discípulo. Sem amor, o nosso conhecimento, os nossos dons, a nossa própria ortodoxia não tem nenhum valor. Jesus está mais interessado em nós do que o nosso trabalho. Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Cristo. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus está mais interessado no nosso relacionamento com Ele do que no nosso trabalho com Ele. Então o primeiro surto de Éfeso, a euforia de Efésios havia passado. A sua devoção inicial a Cristo havia esfriado. E eles já haviam amado Jesus, mas agora eles não estavam abandonando esse amor. Estavam abandonando esse amor. Isso é uma coisa que nós precisamos refletir. Que legal esses foguetes, né? A gente está pensando aqui, fica... mas vamos lá. Então muitas vezes a gente está fazendo um monte de coisa para Jesus, mas a gente está abandonando o amor. Não está amando mais Jesus. E aqui eu queria trazer algumas lições práticas para a gente refletir sobre isso. Primeira delas, uma igreja que não ama Jesus, não ama a... Uma igreja que não ama Jesus, não ama a igreja. O amor, então, é a primeira marca de uma igreja verdadeira e viva. De fato, a igreja só está viva quando é uma igreja amorosa. A vida cristã é, em essência, um relacionamento de amor com Jesus. Como é que as pessoas vão ver que nós somos discípulos de Jesus? Se nós amarmos uns aos outros. Então, se nós não amamos Jesus, nós não amamos a igreja dele. Primeiro conflito que você tem com alguma pessoa, você abandona o quê? A igreja. Primeira dificuldade que você tem com uma pessoa na igreja, o que você faz? Deixa de congregar. Porque você quer evitar aquela pessoa. Aí, se você vai para o céu, e essa pessoa vai também, você não vai poder chegar para Jesus e dizer assim, Jesus, eu quero ficar desse lado, mas aquela outra pessoa lá, eu não quero ver. Tá? Eu sei que o Senhor ama, tudo certo, mas eu tenho uns ranços ainda dessa pessoa, então eu não quero ver ela. Não vai ser assim. Se nós não amamos a Jesus, nós não amamos a igreja de Jesus. Se nós não amamos a Jesus, nós não amamos os discípulos dele. Então tem que ser o amor. Tem que ser o amor. Segunda, nós abandonamos o nosso primeiro amor quando examinamos o que diz aí? Outros, e não examinamos a nós mesmos. A igreja de Éfeso examinava os outros e era capaz de identificar os falsos ensinos, mas não era capaz de examinar a si mesma. Ela tinha doutrina, mas ela não tinha amor.
A igreja identifica o mal doutrinário nos outros, mas não identifica a frieza do amor em si mesma. Ela identifica a heresia nos outros, mas não a frieza do amor em si. Então a igreja que não ama Jesus, ela vai ficar catando o pecado dos outros. E quanto mais a gente reflete no pecado dos outros, menos a gente reflete nos nossos, naquilo que nós estamos fazendo de errado. Entende? Isso não é dizer que a gente vai ser conivente com todo tipo de pecado na igreja. Não é isso. Mas a gente trata em amor. A gente trata em amor. Essa é a seriedade que a gente tem que ter. Uma igreja que não ama, ou que abandona esse amor a Jesus, examina os outros, mas não examina a si próprio. C, uma igreja que não ama Jesus não se movimenta direito. A igreja fazia muitas coisas, mas ela não fazia direito. Faltava amor naquilo que elas estavam fazendo. E às vezes perguntam para mim como pastor, pastor, o que a tua igreja, o que a igreja tem lá durante a semana? Eu falei, não, a igreja lá ela tem PGMs, ela se espalha pela cidade, ela trabalha assim, os cultos são quinta, sábado e domingo, adolescentes na quinta, sábado jovens, domingo EBD e culto à noite. Mas é isso. Mas não tem aquele culto lá, sabe, pastor? Aquele culto que a gente vai lá, recebe umas bênçãos, né? Não, a gente não tem. A gente já trabalha com Deus da bênção. Ele é o nosso Senhor, Ele é quem nos abençoa, né? Mas às vezes a gente enche a nossa agenda de coisas e a gente quer passar para as pessoas que a gente é uma igreja viva, porque a gente tem atividade todo dia. Mas isso não é uma característica de uma igreja viva. Uma característica de igreja viva é se a gente está levando o evangelho, fazendo discípulos, sendo crente de caráter aí fora e amando uns aos outros, servindo na comunidade. Isso sim. Evento todo dia, irmãos, acontece duas coisas. Primeiro, são sempre os mesmos que servem. Sempre. Segundo, as pessoas não vêm. Faz atividade toda semana para você ver se você vem. Não vem. Entende? Aí sobrecarrega quem está servindo e não vem ninguém. Então nós precisamos reavaliar a nossa vida com Deus e entendermos o que nós estamos fazendo. Uma igreja que não ama Jesus não se movimenta direito. Nós defendemos a nossa teologia, a nossa fé, as nossas convicções, e nós estamos prontos a sofrer e morrer por elas, mas não nos deleitamos mais em Deus. Não nos afeiçoamos mais a Jesus, já não sentimos mais saudades de estar com Ele. Os fariseus eram zelosos das coisas de Deus. Eles observavam com rigor todos os ritos sagrados, mas o coração deles estava seco como um deserto. O amor esfria quando o nosso conhecimento teológico não se move em nós afeiçoarmos mais a Deus. Quando tudo que nós estudamos, quando tudo que nós sabemos, não faz a gente perceber que a gente é mais pecador do que a gente imagina que é, e mais carecedor da graça do que a gente imagina que é, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então nós precisamos refletir sobre isso. Mais uma lição. Uma igreja que não ama Jesus tem fama, mas não tem essência. Igrejas podem muito bem se gabarem por seus ministérios, números de membros, projetos e mais projetos, mas internamente como elas estão. O que mais assola a igreja hoje são a apatia dos membros. Muitas vezes anos na igreja, mas não sabem as atividades da igreja. Não sabem o que a igreja fez ou deixou de fazer. O grupo da igreja é arquivado e esquecido. Os ministérios são a primeira coisa que abrem mão quando o tempo aperta. Os membros ficam doentes se vêm na igreja, mas para as outras coisas está tudo certo. E como a gente ouve isso? Pastor, eu estou doente, não vou ir hoje. Mas vai em tantas outras coisas. Eu acho que o vírus está aqui. Então nós precisamos perceber isso. Uma igreja que não ama Jesus, ela pode ter fama de viva, mas está morta. E Jesus vai dizer isso mais para frente em uma outra igreja. Então nós precisamos olhar para nós. O mais triste aqui é aqueles que continuam no ministério, porém sem amor pela igreja, sem respeito pela liderança, sem temor nos cultos, causam intrigas, brigas, são insubmissos, sentam sobre o tempo de serviço e se agarram nisso. Cumprem as suas escalas, mas no próximo domingo não comparecem à igreja. Isso tudo gira no ponto de não estarmos mais amando
o Senhor. Então tudo isso a gente precisa avaliar. Por isso que eu perguntei, você que serve, se você está amando Jesus. Porque se você ama o seu ministério, mas não ama Jesus, volte para o início. Comece com Jesus, recomece com Jesus e depois siga em diante. Sirva com amor. Você vai servir diferente. Hoje eu estava falando com uma pessoa, quando a gente está servindo com amor, é fácil você identificar. Se você é um membro que olha muito para as coisinhas pequenininhas da igreja, sabe, aquelas coisas irrelevantes, você não está bem com Deus, porque você está olhando para coisas desse tamanho. Agora, se você está experimentando um momento bom com Deus, amando Jesus acima de tudo, você vai dizer assim, como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso ser útil na igreja? E a gente passa por isso. Agora, se a gente está meio assim, a gente vai enxergar um monte de coisa. Porque a gente, sem amar a Jesus, a gente enxerga o problema nos outros, mas não enxerga o nosso problema. Tudo é uma questão de se nós estamos amando a Jesus ou não. Tudo é essa questão. Então nós precisamos olhar para isso. Pois bem, aqui Jesus dá essa repreensão para nós, mas Ele nos dá um recomeço. Ele oferece um recomeço para todos nós. Versículo 5 diz, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. A primeira coisa que Jesus fala para nós aqui é que nós precisamos lembrar de onde nós caímos. O passado precisa novamente tornar-se um presente vivo. Não basta saber o que é preciso arrepender-se, nós precisamos perguntar para onde nós precisamos retornar. Para o ponto do qual nos desviamos. Retornar para um lugar qualquer só nos levaria para outros caminhos. E a igreja não está sendo chamada aqui a relembrar o seu pecado, não é isso. Mas ela lembra de onde caiu. Ela lembra qual foi o ponto que ela deixou de amar Jesus. O que entrou no meio disso? O que ocupou o nosso coração no lugar de Jesus? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu como dom? Aonde eu caí? Lembrar. Mas eu não lembro. Aí o Espírito Santo vem sondar o nosso coração e Ele nos lembra. Foi aqui, foi aqui, foi aqui. Então nós precisamos lembrar. Essa é a advertência de Jesus. A segunda, arrepender-te. Arrependimento não é emoção, é uma decisão, é uma atitude. Não precisa exigir choro, necessariamente, mas é uma decisão. O filho pródigo não só se lembrou da casa do pai, mas ele voltou. Ele voltou. Ele não só lembrou aonde o pai dele morava, mas ele foi lá, ele tomou uma decisão e ele foi. Arrependimento é isso. Lembrança sem arrependimento é remorso. Remorso. Em terceiro, Jesus nos instrui a voltar às práticas das primeiras obras. Não arrependimento, depois repentinamente arrependimento, mais arrependimento. E depois frutos de arrependimento. Ou seja, as nossas primeiras obras. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando. Nós precisamos ter mudança de vida, transformação. É isso que o arrependimento pede de nós, exige de nós como cristãos. Então é tempo hoje de você voltar para Jesus. Você que se afastou de Jesus, você que está frio, você que deixou de orar, de se deleitar na palavra de Deus. É tempo de você se devotar novamente ao noivo da igreja, que é Jesus. E por fim, Jesus ele termina dizendo sobre uma advertência. Se não se arrepender, o que Jesus fala? Virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. E aqui uma lição para nós. O candeeiro ou candelabro, ele foi feito para brilhar. Se ele não brilha, ele é inútil, ele é desnecessário. A igreja não tem luz própria, ela só reflete a luz de Cristo. Mas se não tem intimidade com Cristo, ela não brilha. Se ela não ama, ela não brilha. Se nós não amamos uns aos outros, a igreja não brilha. A gente às vezes quer fazer um monte de coisa, mas a relevância mesmo numa cidade é a gente ser uma igreja que se ama, que serve uns aos outros, que tem esse espírito. Eu não vou lá para servir, para ser servido, eu vou lá para servir.
Eu vou lá para oferecer aquilo que Deus me deu. Eu vou lá para amar pessoas, difíceis, fáceis, mas eu vou lá. Eu vou lá. Então, para essa noite, se nós não tivermos amor por Jesus, esse início de série, nada vai valer. Nada vai valer. Se nós vamos amarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida, como nós vamos amar uma eterna comunhão com Ele? Bom, vamos. E eu queria contar uma ilustração que eu achei muito interessante. Diz que um homem tinha um jardim que um dia foi cheio de vida. Flores coloridas, cheiro agradável, pássaros visitando todos os dias aquele lugar. Mas com o tempo ele parou de cuidar. A dor e o cansaço e algumas decepções fizeram com que ele simplesmente fechasse o portão e deixasse tudo para trás. Meses depois, aquele jardim que outrora ele cuidou e amou, estava seco, cheio de espinho e sem vida. Certo dia ele decidiu entrar de novo naquele jardim. Não porque tudo estava bonito, mas porque ele sentiu saudade daquele lugar que um dia foi. No começo foi difícil. Tirar os espinhos machucava, arrancar as ervas daninhas cansava, nada florescia imediatamente, mas ele continuou, ele regou, ele limpou e ele esperou. E pouco a pouco algo começou a acontecer, pequenos brotos surgiram e a vida estava voltando para aquele lugar. Amar de novo é assim. Amar de novo é assim. Não acontece de uma vez, começa com uma decisão, é voltar ao jardim e mesmo depois de toda a dor, de todo o cansaço, de toda a decepção, e com o cuidado, com o tempo e com a perseverança, aquilo que parecia morto pode florescer outra vez. Então, pensando nisso, o Rafa vai cantar uma canção agora. E eu queria que você não cantasse junto, mas você observasse essa canção e fizesse dela a sua oração nessa noite. Quem sabe você precisa voltar ao seu primeiro amor. Quem sabe hoje você precisa recomeçar com Jesus. Quem sabe hoje você precisa dizer: Jesus, eu faço muita coisa para o Senhor na igreja, mas eu não amo o Senhor. Eu não tenho amado o Senhor. Eu tenho olhado para as pessoas, eu tenho olhado para os líderes, eu tenho olhado para as coisas que eu não concordo e isso tem me desanimado, mas eu quero olhar para o Senhor, porque a igreja é tua, a igreja não é de homem nenhum. E que a gente possa ter hoje realmente um retorno a Cristo.